Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Como vocês podem ver, eu sou nova por aqui, então eu vou começar me apresentando, né? Meu nome é Tayanara, eu tenho 25 anos, eu sou natural de Recife, Pernambuco, mas atualmente eu moro aqui em Paulista, Pernambuco também. E eu sou casada e tenho uma neném de apenas um mês, e é por isso que eu decidi aqui compartilhar com vocês um pouco do relato do meu parto, né? E a partir daqui, né, eu pretendo gravar mais vídeos referente à minha rotina com a minha neném, a minha rotina aqui cuidando do meu lar. Eu pretendo compartilhar o meu dia a dia aqui com vocês também, tá certo? Então eu espero que gostem do vídeo. Se gostou, já curte aí no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra compartilhar, né, com a gente, fazer parte aqui do nosso cantinho, tá certo? Falando um pouco do meu parto ele foi no dia 30 de abril de 2023. Então, 15 dias antes, comecei a sentir dores de contrações. Eu tava com 37 semanas, mais ou menos. E aí, eu comecei a sentir as dores de contrações. Só que essas contrações, elas não ritmavam. E aí, essas contrações, elas se chamavam pródomos, que são as contrações de treinamento. No caso desses pródomos, elas são algumas com dores e outras sem dores. Porém, essas dores, elas não aumentam a intensidade e elas não ficam ritmadas como contrações mesmo de trabalho de parto. Então, 15 dias antes eu comecei a sentir essas contrações. Umas vinham com dores e outras sem dores, porém elas não ritmavam. Vinha de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, de hora em hora, e demorava pra vir, enfim. Eu passei aí mais ou menos uns 15 dias sentindo essas dores. Um pouco antes do dia do meu parto, eu decidi passar uns dias lá na casa de manhã, na casa da minha mãe. E aí, eu ainda sentindo esses pródomos. Um dia antes do meu parto, né, no sábado, dia 29 de abril, eu decidi vir em casa, porque a minha mãe mora lá em Recife e eu moro aqui em Paulista. Então eu decidi vir em casa porque eu já sabia que estava próxima a data do meu parto, porque como eu tive diabetes gestacional na gravidez, o meu parto ele já estava agendado para o dia 2 de maio, não podia passar mais dessa data, por causa da diabetes, né? E aí, se eu não entrasse em trabalho de parto antes, essa era a data do parto. Porém, no dia 29 de abril, um dia antes do meu parto, eu decidi vir em casa, porque eu sabia que estava se aproximando o dia do parto, né? E aí eu precisava fazer uma faxina em casa, limpar o quartinho dela, pra deixar tudo organizadinho pra chegada dela, né? Enfim, vim. No final da tarde do dia 29, eu vim em casa com meu esposo, né? Pra que no dia seguinte a gente pudesse fazer uma faxina aqui em casa. Só que aí, no dia 29 mesmo, quando eu cheguei, deu vontade de limpar. Eu tava muito cansada, muito exausta. No final da gravidez foi horrível pra mim. Eu senti muitas dores, fiquei muito indisposta, fiquei bem assim, bem mal, sabe? Porque minha barriga também foi muito grande. Eu vou ver se eu consigo colocar uma foto aqui pra vocês. Minha barriga ficou muito, muito grande. E aí eu já tava muito cansada, já não tava mais aguentando andar, eu tava bem inchada. Mas mesmo assim, me deu vontade de limpar o quartinho dela. E aí eu disse, tá, eu vou limpar só o quartinho dela. Aí comecei a limpar, coloquei o kit berço, deixei tudo organizadinho, para que no dia seguinte eu pudesse limpar o restante da casa. Porque já na segunda-feira, como era dia... Na segunda-feira acho que era dia 1. Dia 1. Na segunda-feira, dia 1, eu já ia ficar na casa de manhã, né? Dormir na casa de manhã, para que no dia 2 a gente fosse pra maternidade, porque lá é mais próximo da maternidade. E aí, fui dormir. Me deitei pra dormir eu e meu esposo. Quando foi por volta de 3 e pouca, 4 horas da manhã, eu me acordei com uma dor. Uma dor que já era as contrações, né? Já era uma contração de trabalho de parto. E aí eu me acordei com essa dor. Sendo que eu não me levantei não da cama não. Fiquei pra lá e pra cá, né? Rolando na cama pra ver se a dor ia passar, já que eu tava tendo os pródomos, né? Dias antes. Então, pra mim, era mais uma dor de pródomos. Era mais uma dor de contração do treinamento. Então, eu fiquei na cama pra lá e pra cá. Sendo que as dores, elas foram se intensificando e foram ficando ritmadas de 5 em 5 minutos. E aí, chegou uma hora que eu não conseguia mais. Eu já tava impaciente de estar deitada na cama, rolando pra lá e pra cá. E eu não aguentava mais ficar deitada. Me levantei.
e comecei a andar pela casa, porque o que me fazia sentir confortável era andar. Eu queria andar o tempo todo, ficava andando pra lá e pra cá no meio da casa, feito uma louca. Mas enfim, é isso. Então, quando foi por volta de 5h30, 6 horas da manhã, eu tava com muita fome, as dores estavam se intensificando, porém estavam ainda suportáveis. Mas eu não conseguia mais me concentrar, não conseguia mais parar pra fazer nada, eu só queria ficar andando o tempo todo. E aí eu decidi chamar meu esposo. Não chamei ele antes, porque eu achava que não ia, né, pra frente, e essas contrações eu achava que eram mais umas contrações de treinamento. E aí por isso eu não chamei ele antes. Mas quando eu vi que eu não tava mais conseguindo me concentrar, eu não tava mais conseguindo parar nem pra fazer nada pra eu comer, eu tava morrendo de fome, eu decidi chamar ele. Eu chamei ele, disse, levanta que eu tô morrendo de dor e eu não consigo mais nem fazer uma comida pra mim. Ainda dava suportável, mas eu não conseguia ficar parada, eu só conseguia ficar andando. E aí ele se levantou pra fazer comida, né? Ele fez o café da manhã, a gente comeu. Aí eu disse a ele, então vamos pra maternidade, pega as coisas dela. Se a gente ficar, ótimo. Se a gente não ficar, a gente já deixa as coisas na casa de manhã, porque a gente vai ter que descer amanhã do mesmo jeito. Mas eu sabia, eu tinha plena certeza, eu acreditava muito que seria naquele dia, porque a dor que eu tava sentindo não era a dor que eu tava sentindo nas contrações de treinamento, entendeu? Tava se intensificando muito. E aí eu acreditava muito que era naquele dia. E falava, eu acho que tu não vai ficar, não. E eu falava, é hoje, eu vou parir hoje. Eu tava com muita certeza. E aí a gente foi pro hospital. Chegando lá, a médica, quando deu o toque, né, o exame de toque em mim, eu tava apenas com 2 centímetros de dilatação. E aí ela falou, ó, você tá com 2 centímetros de dilatação, mas a gente vai fazer um exame de ultrassom, por causa da diabetes, né, a gente vai fazer um exame de ultrassom pra ver como é que a bebê tá. É o tempo que a gente vê se você evolui ou não na dilatação, pra ver o que vai acontecer com você, se você vai ficar ou não. Aí eu falei, tá certo. E aí eu fui fazer o exame de ultrassom. A médica, quando viu na ultrassom, ela falou que a minha bebê era muito grande, e ela tava na ultrassom lá, né, tava pesando 3,8 kg e alguma coisa que eu não lembro bem agora, mas que ela era muito grande. E ela achava, ela falou, olha mãe, eu acho que ela não tem só esse peso, eu acho que ela tem um pezinho a mais. E aí ela colocou lá na ultrassom como se a minha bebê ela fosse Gig, bebê Gig, que é uma sigla que eles utilizam para falar que o bebê é gigante, alguma coisa assim. E aí, quando eu voltei pra médica, né, de plantão, ela viu lá que era bebê Gig, e aí ela deu um toque novamente para ver se eu tinha evoluído. E eu só tava com 3 centímetros de dilatação, só evoluí 1 centímetro. Isso eu acho que demorou mais ou menos 1 hora e pouquinho. E eu só evoluí 1 centímetro. Mas a dor tava, né, eu tava... tem alguém chorando. Então, minha gente, voltando, né, eu só tinha evoluído 1 centímetro de dilatação. Mas, como meu bebê era Gig, como meu bebê era Gig, eu ia ficar internada sim, pra tentar o trabalho de parto normal. Porém, eu já falei pra ela, sabendo que meu bebê era gigante, já fiquei morrendo de medo, né? Mas eu queria muito ter normal. Então, eu falei pra ela, ó, eu vou tentar ter normal, mas se eu quiser fazer uma cesárea, eu consigo fazer a cesárea? Ela falou, a qualquer momento que você quiser, você pode solicitar a cesárea. Então, eu disse, tá certo, porque eu queria muito trabalho de parto normal, mas eu tava com medo por ela ser muito grande. E aí, eu fiquei lá em observação, depois subi pra sala de pré-parto e fiquei lá. Isso, eu subi pra sala, acho que eram umas 9 horas. Até 10 para meio-dia, a médica chegou lá pra me reavaliar, eu ainda tava em 3 centímetros de dilatação. E aí foi quando eu achei um absurdo do hospital, né? Que eu não vou falar o hospital qual foi, porque, sei lá, não vem ao caso. Mas eu achei um absurdo do hospital, porque a médica não me perguntou se eu queria indução, porque na verdade eu não queria que o meu parto fosse induzido. Eu queria entrar em trabalho de parto de forma natural, eu queria ter a minha filha normal, mas de forma natural. Eu não queria que o meu parto ele fosse induzido, nem por soro, nem por comprimido, nem por nada. Porém, essa médica, ela me avaliou e informou que eu estava em 3 centímetros de dilatação ainda e colocou um comprimido em mim. Sim, eu sabia. Eu já, louca, né, da dor, eu nem me liguei que ela estava colocando um comprimido em mim. E aí, depois que ela colocou esse comprimido, minha gente, esse comprimido não é de Deus, não.
Depois que ela colocou esse comprimido, as dores pioraram assim, 10 vezes mais. Era muita dor, e não tava dando o espaço de eu respirar. A dor tava como se eu tivesse já em 9 centímetros de dilatação. Pra mim, eu já tava parindo. Eu não conseguia mais ficar na cama, eu só queria andar o tempo todo. Não conseguia, ficou pingando. Acho que era o líquido amniótico, eu acredito, que ninguém me falou nada. O líquido amniótico pingando no meio do corredor, né, do hospital, que eu fui andando pra lá e pra cá com meu esposo. Eu puxava a cama, aí eu, ai meu Deus, eu chamava por Deus, eu fui no céu e voltei, assim, em questão de horas, eu fui lá no céu e voltei. E foi isso, ela não me perguntou se eu queria a indução, colocou um comprimido, e aí eu senti muita dor, que eu não conseguia nem respirar mais. E manhã não chegava, porque quem ia me acompanhar no meu parto era minha mãe, né? Porque já estava marcada para o dia 2. Porém, minha mãe, nesse dia, ela estava trabalhando de manhã, porque ela trabalha à tarde. Mas nesse dia, calhou dela estar trabalhando de manhã. E aí, quem teve que ir comigo foi meu esposo. Mas ele estava muito nervoso. Ele estava passando para mim, sabe, aquele nervosismo. E ele doido que manhã chegasse, manhã não chegava. E eu querendo segurar para não pedir a cesárea antes de manhã chegar, né? Mas aí, quando foi quase 5 horas, manhã chegou, e aí logo em seguida a médica veio me reavaliar. E eu já tinha dito para Igor, se ela vir me reavaliar, eu aí não tiver com muitos centímetros de dilatação, já quase parindo, eu não vou querer colocar outro comprimido, porque eu nem queria esse primeiro. Colocaram sem me perguntar. E eu não vou querer, eu vou pedir a cesárea. Aí ele falou, não, tá certo. Aí quando a mãe chegou, um pouco tempo depois ela veio me reavaliar. E aí eu já tava louca, minha gente, já tava louca de dor, já tava falando pra ele, eu não vou aguentar. Eu já falei, tinha falado pra mãe, eu não vou aguentar, é muita dor, não consigo nem respirar. É muita dor, é muita dor. E aí quando ela fez novamente o exame de toque, eu ainda tava em 3 centímetros de dilatação. Isso já era quase 5 horas da tarde. Então eu falei pra ela, mesma hora, eu prefiro que faça uma cesárea, porque eu não aguento mais. Eu não vou conseguir expulsar essa menina. Eu não vou conseguir, eu não aguento mais, eu quero uma cesárea, por favor. E ela falou, eu acredito que ela viu tanto que eu não ia evoluir, ou alguma coisa do tipo, ou porque minha filha era muito grande, eu não sei. Eu só sei que ela nem insistiu. Ela falou, tem certeza que você quer uma cesárea? Eu falei, tenho. E ela na mesma hora disse, eu vou fazer, vou pedir para preparar a sua sala. Eu disse, tá certo. E aí já veio a enfermeira, me deu todo a paramentação, né, a touquinha, o sapatinho, a batinha, e pediu para eu tomar banho. Eu tomei banho rapidamente, porque eu queria que aquela dor sumisse em 2 tempos assim, eu não tava aguentando mais. Tomei banho rápido, porque o povo fala, ah, toma banho que melhora. Para algumas pessoas pode funcionar, mas para mim não funcionou, minha gente. Quando batia a água era pior. Parecia que, não sei explicar. A dor é inexplicável. E aí eu tomei banho rapidamente e fiquei esperando. Não deu 5 minutos, o Matheus já veio me buscar para ir para a sala de cirurgia, que foi outra novela. Porque eu também achei muito absurdo o hospital que fizeram. Da sala do pré-parto até a sala de cirurgia, eu passei por 3 pessoas, e as 3 pessoas me perguntaram a mesma coisa. Se eu já tinha tido aborto, como era meu nome, como era meu endereço, essas coisas que perguntam lá na hora do parto. Sendo que passei por 3 pessoas e as 3 me perguntaram a mesma coisa. Inclusive, a última foi na sala de cirurgia, enquanto eu tava morrendo de dor, tendo uma contração atrás da outra lá na mesa de cirurgia para tomar hack. O anestesista, ele é muito paciente, foi um anjo aquele homem na minha vida, é muito paciente comigo, sendo que ele me furou 3 vezes para poder aplicar hack, porque eu não tava conseguindo achar a posição correta, eu tava tendo a contração atrás da outra, então isso implicava de eu achar a posição correta, né, ficar quietinha para poder ele conseguir aplicar a hack. E aí, nesse tempo que ele estava tentando aplicar a hack, veio outra pessoa, a última pessoa, no caso, né, a terceira, me perguntar as mesmas coisas. Eu já estava irritada, já estava a ponto de avançar em cima dela, porque eu não estava aguentando mais aquela dor. Eu queria que a dor sumisse, e eles ficavam me perguntando o tempo todo a mesma coisa. E aí, minha gente, depois da terceira tentativa, né, na terceira tentativa de aplicar a hack, ele conseguiu, graças a Deus. E aí, aquela dor foi pra lua, eu fiquei bem tranquila, e a dor sumiu assim, do nada, de uma hora pra outra, eu esqueci até da dor, só queria ver minha filha, né, só queria ver minha filha e pronto, e já foram fazendo a cirurgia, né, cortando lá pra poder tirar a Mari,
E aí, com 5 a 10 minutos, eu consegui ver ela. Ele abaixou o campo, né, pra eu poder ver Mari chegando ao mundo, tirando ela de mim. E aí, foi um momento incrível. Foi um momento maravilhoso, incrível, incrível, incrível. É inexplicável também você ver ali um serzinho tão pequenininho que você gerou dentro de você. É incrível. É muito, muito emocionante. Só que tiraram ela e eu até dormi, minha gente, depois que tiraram ela. De tanta dor que eu tava sentindo, eu tava tão cansada da madrugada. Ei, meu amor, eu tava tão cansada já da madrugada, né, de noite de sono e cansada do trabalho de parto, de ficar andando pra lá e pra cá, acho que com dor, que eu dormi. E aí ele veio louco, né, achando que eu tinha desmaiado, só que eu não tinha desmaiado, eu só tava com sono. Eu disse a ele, eu só tô com sono mesmo. E aí depois tiraram ela, foi, né, cuidar dela assim perto de mim. Mãe viu tudo, mãe acompanhou tudo, desde a da anestesia até eu sair da sala de cirurgia pra recuperação. Ela foi comigo pra recuperação. Mari não saiu do meu lado em nenhum momento, ela ficou no bercinho do meu lado, ela não foi pra berçário, até na sala de recuperação ela ficou com a gente, até eu ir embora. Depois que ela saiu de mim, ela não saiu mais de perto não, ficou o tempo todo. E depois que tiraram ela, né, que foram cuidar dela, eu percebi que eu tava tendo hemorragia pós-parto, porque demorou muito. Depois que tirou ela nasceu às 17h40, eu vim sair da sala de cirurgia, acredito que eram às 7 e pouca da noite, porque eles estavam tentando, né, controlar ali a hemorragia e depois começaram a dar os pontos. Mas eu percebi que eu tava tendo hemorragia, sendo que eu fiquei bem tranquila. Eu sabia, se eu não morrer, não sei o que vai acontecer. Eu fiquei bem tranquila, confiei em Deus, né? Coloquei Deus na frente e fiquei muito tranquila. Mãe também percebeu que eu tava tendo hemorragia, mas não quis passar nada pra mim, ela não falou nada pra mim, só falou depois. Sendo que eu já tinha percebido por causa do nome do remédio que pediram pra aplicar em mim. E aí eu sabia que aquele remédio era anti-hemorrágico. Mas no final deu tudo certo, minha gente. E a gente foi pra sala de recuperação. Eu já cheguei lá mexendo minhas pernas, pra vocês terem noção do quanto demorou a minha cirurgia. Eu já cheguei lá mexendo minhas pernas. E na sala de recuperação, né, eu tive aquela reação, que é uma tremedeira que dá, que é uma reação da RAC. Mas também foi só essa reação da RAC que eu tive, foi a tremedeira. Fiquei mais ou menos 1 hora tremendo. E aí logo depois me encaminharam pro quarto, né, da recuperação pro quarto. Fui pro quarto, tomei a ocitocina naquela bombinha, né, do soro. Que bombinha chata, minha gente. Aquela bombinha. E, enfim, depois de 8 horas, né, da cirurgia, me levantaram. Foi que eu consegui beber água. Eu tava louca pra beber água. Dá uma sede, minha gente. Dá uma sede tão grande. Tava louca pra beber água. E aí foi quando eu consegui me levantar, beber água, tomar banho, comer, né? Mas eu não senti nada. Nada. Nada daquilo que me falaram que... Ah, tu vai ficar tonta quando se levantar depois da cirurgia. Eu não senti. Não fiquei tonta. Eu não tive dor de cabeça. Eu não tive nada. A minha recuperação da cesárea foi maravilhosa. Maravilhosa. Não senti nada. Nada de dor, nada. E acho que Deus disse, tu já teve tanta dor antes de ter ela que tu não vai sentir mais nada. Mas eu não senti mais nada. Na minha cirurgia só saí um pouquinho de líquido, né? E aí eu fui lá no hospital pra ver o que era, se tinha infeccionado alguma coisa, mas eles disseram que não, que a cicatrização tava ótima e que aquilo era um cerume, que eu acho que diz, que era uma secreçãozinha que algumas mulheres, né, tem essa secreção aí na cesárea, mas que a cicatrização tava ótima. E foi isso. Não tenho o que reclamar da minha cesárea, eu não senti dor, eu não tenho trauma nenhum da cesárea, nada. Foi maravilhoso. Depois que eu parei de sentir dor, parece que meu brilho foi voltando assim pro corpo. E é isso. A minha cesárea foi muito tranquila. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Curte aí pra me incentivar a gravar mais vídeos pra vocês aqui no canal. E aguardem o próximo vídeo.